Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio desse canal. Eu sou Marcelo Horta, estudante de psicologia e que rufem os tambores. Tá faltando budget aqui pra gente ter tambor, mas é isso aí. O episódio de hoje é O Inconsciente Vazou, Sonhos, Lapsos e Sintomas na Primeira Tópica. A Primeira Tópica freudiana é uma tentativa de mapear a mente antes de Freud chegar ao famoso trio id, ego e superego. Aqui, a divisão principal é outra, consciente, pré-consciente e inconsciente. Parece simples, quase uma planta baixa da mente, mas não se engane. Essa casa tem porta falsa, corredor escondido, porão com barulho estranho e aquele cômodo onde todo mundo finge que não guarda bagunça. O consciente é a parte da vida psíquica que está disponível agora. É aquilo que você percebe, pensa e consegue nomear nesse momento. Se eu pergunto o que você está lendo, onde está sentado ou se está com fome, a resposta vem daí. O consciente é a vitrine da loja, bonitinho, iluminado, mas não mostra o estoque inteiro. O pré-consciente é aquilo que não está na consciência agora, mas pode chegar lá com alguma facilidade. Por exemplo, o nome de uma professora antiga, o que você almoçou ontem, ou o caminho até a casa de um amigo. Você não estava pensando nisso, mas consegue acessar. É como uma pasta guardada no computador. Ela não está aberta, mas você sabe onde clicar. Já o inconsciente é outra história. Ele não é simplesmente aquilo que esquecemos por distração. É o lugar psíquico dos conteúdos recalcados, ou seja, desejos, lembranças, fantasias e afetos que foram afastados da consciência porque eram difíceis demais, proibidos demais ou incompatíveis demais com a imagem que o sujeito tem de si. E esses conteúdos não ficam quietinhos. O inconsciente não é um depósito morto. É uma usina funcionando 24 horas, sem feriado, sem ponto facultativo e sem aviso prévio. A grande sacada de Freud é que o inconsciente aparece, mas não aparece de qualquer jeito. Ele precisa se disfarçar. Se um desejo recalcado chegasse direto à consciência, provavelmente seria barrado. Então ele encontra formas indiretas de expressão. Essas formas são chamadas de formações do inconsciente. Entre elas estão os sonhos, os sintomas, os atos falhos, os lapsos, os esquecimentos e os xistes. O sonho é talvez a formação do inconsciente mais famosa. Para Freud, o sonho é uma realização de desejo, mas não no sentido infantil de sonhei com uma pizza porque queria pizza. Às vezes é isso também, claro, porque o inconsciente não despreza uma boa pizzinha de 4 queijos. Mas, nos sonhos mais importantes para análise, o desejo aparece deformado. O sonho mistura cenas, desloca personagens, troca nomes e até cria imagens absurdas. Ele não fala em linguagem direta, fala em montagem. Freud diferencia o conteúdo manifesto e o conteúdo latente do sonho. O conteúdo manifesto é aquilo que você lembra e conta. Sonhei que estava numa escola, mas a escola era minha e meu chefe aparecia vestido de palhaço. O conteúdo latente é o conjunto de desejos, conflitos e pensamentos inconscientes que foram transformados naquela cena esquisita. O trabalho da análise é tentar escutar a lógica dessa transformação e não sair interpretando tudo com um dicionário de sonhos do tipo sonhar com cobra significa que alguém vai te trair. O sonho se forma por mecanismos como condensação e deslocamento. Na condensação, várias ideias, pessoas ou afetos se juntam em uma única imagem. Uma pessoa no sonho pode ter traços do pai, do chefe, do ex e do professor de física que traumatizou sua autoestima lá no ensino médio. No deslocamento, a carga emocional sai de um ponto mais importante e vai para outro aparentemente banal. A mente muda o foco para disfarçar o conteúdo mais ameaçador. E os atos falhos? Cara, eles também são formações do inconsciente. É quando você troca uma palavra, esquece um nome, manda mensagem para o contato errado ou diz algo que não queria dizer. O senso comum chama de distração. Freud não aceita essa saída tão fácil. Para ele, alguns erros podem revelar uma intenção inconsciente. Não quer dizer que todo tropeço tem uma explicação profunda, mas significa que a falha merece escuta. Imagina alguém que vive dizendo que superou o ex. Tá ótimo, tá pleno, vivendo a vida loucamente, tá evoluído. Praticamente uma entidade iluminada, mas chama o atual pelo nome do ex no meio de uma conversa. Aí azedou o pé do frango. Mas não dá pra concluir automaticamente que a pessoa ainda ama o ex. Até porque psicanálise não é fofoca com diploma. Mas dá pra perguntar, por que esse nome apareceu agora? Que associação foi ativada? Que resto dessa história ainda circula? Os esquecimentos também entram nessa lógica.
Às vezes esquecemos algo porque estamos cansados mesmo. A vida adulta já é uma gincana de senhas, prazos e notificações. Mas alguns esquecimentos são muito convenientes, você não acha? Por exemplo, esquecer justamente uma reunião que você dizia querer evitar, perder a chave antes de um encontro que te angustia, não lembrar o nome de alguém ligado a uma situação mal resolvida. Minha consagrada e meu consagrado. Para Freud, esses pequenos acidentes podem ser brechas por onde o inconsciente dá aquela espiada. E os sintomas? Por sua vez, são formações mais persistentes. Eles podem aparecer no corpo, no comportamento, na repetição de vínculos, em fobias, compulsões ou angústias. O sintoma é uma mensagem cifrada. Ele expressa algo do inconsciente, mas de forma disfarçada. É como se a mente mandasse um arquivo criptografado para a consciência. O problema é que, enquanto ninguém abre esse arquivo, ele continua pesando no sistema. E os xixes? Você deve estar aí, mano, que é isso? Cara, basicamente, piada. E elas também interessam a Freud. A piada permite dizer algo que talvez fosse censurado se aparecesse de forma direta. Ela é tipo o Ronaldinho no auge, driblando a vigilância moral. Muita coisa agressiva, sexual, crítica ou proibida aparece embrulhada em humor. A risada alivia a censura. Por isso, às vezes uma piada revela mais do que um discurso sério. As famosas frases, brincadeira, mas é verdade. Ou, tô zoando, não nasceram ontem não. E tudo isso se liga ao recalque. O recalque é o mecanismo que mantém certos conteúdos fora da consciência. Só que manter algo recalcado exige energia. O conteúdo tenta voltar, a defesa tenta barrar, e dessa disputa nascem as formações do inconsciente. Elas são um retorno deformado do que foi afastado. O inconsciente não entra pela porta da frente. Ele pula a janela usando fantasia. Na primeira tópica, Freud também diferencia o processo primário e o processo secundário. O processo primário é o modo de funcionamento do inconsciente. Ele não respeita a lógica racional, o tempo cronológico ou contradição. No inconsciente, passado e presente podem se misturar. Uma pessoa pode amar e odiar ao mesmo tempo. Uma imagem pode condensar várias outras. O desejo busca a satisfação sem se importar muito com a realidade. Já o processo secundário é o modo de funcionamento mais ligado ao consciente e ao pré-consciente. Ele considera a realidade, o tempo, a lógica e a linguagem organizada. É o que permite planejar, adiar, explicar, estudar para a prova e não mandar áudio surtado para alguém às 3 da manhã. Pelo menos na maioria dos casos. Ele tenta colocar alguma ordem naquele caos pulsional. A tensão entre esses dois processos ajuda a entender por que somos tão contraditórios. Uma parte da mente quer satisfação imediata, outra tenta negociar com a realidade. Uma quer dizer tudo, outra filtra. Uma quer repetir, outra tenta aprender. O sujeito é atravessado por essas camadas e a consciência costuma saber apenas uma parte dessa história. É por isso que a primeira tópica é tão importante. Ela mostra que a mente não é uma superfície lisa. O que aparece na consciência é o resultado de uma série de operações invisíveis. Quando uma pessoa conta um sonho, comete um ato falho ou desenvolve um sintoma, o analista não escuta apenas o conteúdo literal. Ele escuta as formações, os deslocamentos, as repetições e as falhas por onde o inconsciente aparece. A grande contribuição dessa fase de teoria freudiana é transformar o erro em pista. O sonho esquisito deixa de ser lixo mental. O lapso deixa de ser só distração. O sintoma deixa de ser apenas defeito. A piada deixa de ser só entretenimento. Tudo pode carregar sentido, desde que seja escutado com cuidado e sem pressa de encaixar em explicações prontas. No fim, a primeira tópica nos ensina que a consciência é importante, mas não é soberana. Ela é só a parte iluminada de um sistema muito maior. O inconsciente insiste, retorna, disfarça, encena e vaza. E talvez a pergunta mais interessante não seja por que eu fiz isso e eu não queria? Mas que parte de mim queria alguma coisa aí, mesmo que eu ainda não saiba exatamente o que? Espero que você tenha gostado desse episódio. E se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e fique ligado. E agora eu vou deixar um spoilerzinho para você. Amanhã eu vou falar sobre id, ego e superego.